Nesse vídeo de hoje eu devia estar de branco, gente, mas eu tô hoje de alcinha preta. Pra falar do Roberto Carlos, galera, sim, vamos falar do Roberto Carlos, um assunto que parece ser meio aleatório, mas tem tudo a ver com Réveillon. Tem tudo a ver com Réveillon. Gente, o Roberto Carlos, cara, tá dando o que falar, gente. Ele tá perdendo muito a cabeça dele nos shows. Entendeu? Isso não é de hoje, já tá acontecendo há um tempo atrás, e agora tá rolando até um compilado na internet de todas as vezes que o Roberto Carlos andou dando bronca no show dele, ou tratando algum fã de forma mais ríspida. E agora esse assunto ele veio à tona depois que ele foi fazer a apresentação dele, anual, acho que foi na Globo. Sempre vem os artistas atuais que estão fazendo sucesso atualmente e faz ali uma collab com ele, canta junto com ele nas apresentações. Todo ano eles chamam os artistas que estão em alta. E dessa vez foi o João Gomes. E aí ele começa a cantar com o Roberto Carlos e ele percebe que o Roberto tá meio desconfortável com ele. Aí ele pega e se retira do show. E isso já começou a trazer de volta ao assunto que o Roberto Carlos anda ficando impaciente nos shows dele. Então bora lá? Olá, meninos e meninas! Hoje estamos aqui, galera, para falar sobre o cantor Roberto Carlos. Vocês não sabem, mas eu fui criada ouvindo Roberto Carlos. Gente, não de noite, noite e dia, não. Mas minha mãe e meu pai ouviam muito, então eu tenho muita música que eu gosto dele, músicas assim que nem são os maiores sucessos dele. Eu tô lá ouvindo, firme, tô lá com a galera da Globo, sabe? Naquele especial de Natal, de Ano Novo deles, entendeu? Eu fui criada com muita música dele. Mesmo assim, eu não sou fã de ir em show, nem nada desse tipo, mas quando ele fez a live dele de pandemia, porque ele fez a live dele de pandemia, eu estava lá assistindo, minhas amigas. Então, antes de continuarmos, não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho, dar uma força aqui no canal. Estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira. Amanhã é a virada do Réveillon, né? Amanhã é a virada, eu vou estar de branco amanhã. Gente, tem vídeo amanhã. Então, você que vai ficar no sofá, mexendo no celular, antes de ver os fogos, acompanha aqui nosso canal que vai ter vídeo, se Deus quiser, né? Se Deus quiser. Então, bora lá, sem enrolação. Eu espero não ter problema com direitos autorais, gente. Eu espero. Mas vamos lá. O que trouxe o assunto sobre a paciência do Roberto Carlos começou agora com esse vídeo. Esse vídeo que começou a trazer mais à tona isso. Então, vamos lá. É a apresentação anual, acho, acredito que seja na Globo. É na Globo, tá aqui o símbolo. E aí trouxe os artistas atuais. Para lidar quando você chegar, toda a ternura, todo meu amor, estou guardando pra lhe dar. Ó, não vou lhe atrapalhar não, eu te amo muito. Vamos lá, então assim, vou até tirar o som para a expressão do Roberto Carlos vocês ficarem vendo. Então, são dois cantores, aí quando você tá lá no palco, eles têm uma troca, né? Tem uma troca de olhares, confirmando tudo. E o Roberto, aí ó, você vê o João Gomes buscando nele, tipo, essa troca. E o que que o Roberto faz? Ele desce o rosto assim, ele mexe assim, e aí ele até faz assim, ó, agora. Ele até e aí o João, ele cai em si, ó, não vou te atrapalhar não, te amo, obrigado. É o único momento em que o Roberto fica feliz mesmo, era de dizer... Gente, eu vou falar pra vocês, como eu sou desligada, e que o Roberto, ele tá um homem mais idoso, as expressões dele eu nem ia captar, mas na hora que você olha pra cara do cantor, o João Gomes, e ele olha e não vou te atrapalhar, não. Pra mim, isso aí foi a maior confirmação. Muita gente deu razão ao Roberto Carlos, do tipo assim, mais um artista, enfim... Outros disseram, pô, vamos manter ali uma educação no palco independente. O que vocês acharam dessa situação? Vamos lá para os comentários. No TikTok, o pessoal fica falando muito que o João Gomes não canta, que ele não canta bem. Aí outros aqui, ó, Roberto Carlos foi deselegante. Vou lhe atrapalhar, não. Tadinho, ele ficou sem graça, deu para perceber. Aí, ó, a expressão dele buscando ali uma troca, ó, não recebendo. Aí na hora que o Roberto faz assim, ó, aí ele desiste. Ele diz, ó, vou te atrapalhar, não. É isso aí, ó. Aí, ó, Roberto faz assim, aí fecha essa expressão, pensando. Aí ele desiste. Aí ele diz, não vou te atrapalhar, não. Enfim, aí se divide, pô, o João não canta, aí ó, João Gomes não é cantor, aí outros dizem, João elegante, percebeu e se retirou, e esse garoto vai longe. Então tem gente falando, ele não canta nada, e outros falando, pô,
Ele foi educado, ele percebeu e se retirou e tal. O que vocês acharam? Bom, aí aconteceu essa situação, e essa situação, ela trouxe à tona o quê? Um comportamento do Roberto Carlos ultimamente até com seus próprios fãs. Vamos ver aqui o compilado. Vamos começar aqui ele chegando no palco. Ele chegando no palco, gente, o pessoal disse assim, quando você não suporta mais o trabalho, mas os boletos continuam chegando. Gente, eu acho que tá muito ligado à idade dele. Não sei, assim, se ele tá com aquela má vontade. Se é uma má vontade, isso na verdade é a idade, que você anda mais devagar. Aí o pessoal tá até falando nos comentários, pô, gente, o cara trabalha uma vez, 365 dias e tá desse jeito. É que o pessoal fala que o Roberto Carlos só trabalha no Ano Novo, né? Pra Globo. Mas eu não tenho certeza, gente. Eu acho que ele trabalha em cruzeiro. Se eu não me engano, ele trabalha em cruzeiro, entendeu? Aí aqui era uma bronca ou fazia parte do show? Vamos ver aqui o que o Roberto Carlos começa a falar. Ei, o que tá rolando aí? Posso saber? Eu tô na frente do palco, cara. Por favor. Resolva esse problema, saia daí, por favor. Qual o problema que está acontecendo aí, hein? Vocês podem desocupados aí, parar de se reunir aí na frente do palco, por favor? Por favor, saiam daí, senão não continua esse show. Ele pergunta, o que está acontecendo aí? O que vocês estão fazendo aí? Para de se amontoar aí. Se não parar com isso, eu não vou continuar o show. É bronca, gente. No momento que falou show, é bronca, ó. Era bronca mesmo. Pensei que fosse parte do show. Ele estava dando uma bronca danada nos fotógrafos que estavam atrapalhando na frente da plateia. Então ele fala, vocês estão se amontoando aí? Sai daí da frente. Se vocês continuarem assim, eu não vou continuar o show. Gente, calma, vamos se acalmar. Isso aí tem que conversar com a galera, com a equipe que organiza o show dele. Porque a equipe que organiza o show que vai falar onde é para ficar cada um, o fotógrafo, ó, aqui não tá agradando o cantor, tá atrapalhando a plateia e tudo. Para não chegar ao ponto do cantor ter que ficar dando bronca no palco. Você tá entendendo? Inclusive, isso acontece com cantor atual. Acontece. Mas já teve, por exemplo, a Beyoncé. Teve um momento que a Beyoncé perdeu tanta cabeça. Tem vídeo da Beyoncé perdendo tanta cabeça. Que a letra, ela trocou a letra pra falar liga o ventilador. Porque o galera que tava cuidando do ventilador não se tocava que ela estava falando. Liga o ventilador, liga o ventilador. Chegou um momento que ela cantou, liga o ventilador. Você, pô, cara, escuta. Mas, novamente, a galera que organiza, com certeza ela deve ter dado bronca em muita gente. Se ele está estressado na escala 1/364, imagina a gente. Ó, separei esse aqui também, que teve até dublagem, porque como a voz tá longe, esse aqui é o Duda Bocão, _oficial, que postou. E aqui parece que ele vai dar bronca em alguém que tá conversando no meio do show. Vamos ver. Aí ele vai dublar. Vou mandar tirar você daí. Ei, senhor, ei, você não quer uma cerveja não? Você não quer uma cerveja não pra bater esse papo aí, pô? Isso aí não é lugar de bater papo não. Eu tô cantando aqui. Se atenta. Enfim, quer uma cerveja aí pra você continuar o papo? Tô cantando. Presta atenção. Ou seja, alguém ali tá conversando e ele não gostou. Tô cantando aqui e você fica batendo papo no meio do show? Há quem dê razão pra ele, há quem não dê. Ele está certo. Não é show de baixaria, é um show clássico. Precisa de concentração, conexão. Eu não perco meu tempo com o Roberto Carlos. Engraçado que quando o show de celebridades da Globo, ele não faz isso. Vou nessa merda nada, nem de graça. Parabéns ao Roberto. É uma falta de respeito com o artista. Só trabalha uma vez por ano e ainda fica irritado? Vocês estão vendo que tem gente defendendo, gente indo contra. Gente defendendo, gente indo contra. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que um cantor, ele tá lá se apresentando, tem alguém conversando e fica batendo papo. O que vocês acham dele dar uma bronca na hora na pessoa? Mas agora, o que vocês acham? Eu que não queria ser esse fã que toma bronca, porque eu choro. Fui no show do Roberto Carlos e ele mandou eu calar a boca. Esse aqui foi um vídeo muito famoso em que o Roberto perde a cabeça com um fã,
que tá gritando, minha mãe veio aqui, aí a mãe grita, minha mãe tá aqui, tá? Aí a mãe dele grita e fica atrapalhando o show, porque tá bem perto dele, né? E ele perde a cabeça, manda o fã calar a boca. E aí eu peguei 2 ângulos, tá? Mas a minha mãe tá aqui, hein? Roberto! Ela quer casar contigo! Ele olha pro fã e ele fala assim, cala a boca, cara, pô. Aí ele falou palavrão, né? Aí vamos ver agora de outro ângulo. Mas a minha mãe tá aqui, hein? Cala a boca, caralho, porra! Agora deu pra ouvir. Agora, ó, dá pra ouvir bem. Ó. Cala a boca, caralho, porra! Gente, a gente fica rindo. Ah, kkkk. Até o cara que filmou riu. Mas eu chorava. Eu chorava. Se eu vou num show, pago e tal, e o cantor olha pra minha cara e fala, cala a boca, cara. Eu saio chorando. Eu saí chorando. E muitos disseram, mas também... O pessoal também falou assim, mas também fica enchendo o saco dele o show inteiro gritando. E é verdade, o pessoal perde a noção. Nossa, o pessoal perde muito a noção, gente. E o palco é perto do cantor. Não tô dizendo que ele fazer isso tá sendo motivo para ele fazer isso, de forma alguma. Para mim, ele tá perdendo bastante a cabeça, também por conta da idade e por conta da escala 1/365. Mas assim, ele perdeu a cabeça, mas eu vou falar. O pessoal também não tem muito, sabe? Vê que o cantor tá tentando ali seguir com a música e fica gritando no ouvido dele. E aí é um show inteiro, a pessoa interrompendo a música e gritando. Nicole, mas é um fã que pagou. Tudo bem, gente, eu não tô dizendo que é motivo pra fazer o que fez, tipo, xingar, perder a cabeça. Mas que as pessoas, elas perdem. Quem já foi em show de stand-up vai entender do que eu tô falando. Gente, o que acontece em stand-up? Que o pessoal às vezes perde a cabeça e tem uma pessoa que entrou e começa a chamar a atenção na plateia. Interagir com o comediante mais do que o normal, rir muito alto, atrapalhar as piadas. Vocês já presenciaram isso? Agora aqui, eu peguei esse vídeo que apareceu para mim que eu achei interessante. O Ergarot TV, ele sempre aparece para mim com notícias. Vamos ver aqui ele contando como foi e quanto que o Roberto ganhou, porque tem informação lá da galera de dentro, sabe? O Roberto Carlos teve a pior audiência da história, ele ganhou 15 milhões de reais. Foi bonito, mas não apresentou nada de novo. Olha, vamos comentar um pouquinho aí sobre o especial do Roberto Carlos que passou ontem lá na TV Globo? Você gostou, não gostou? Já vai deixando seu comentário. Bom, em números de audiência, direto para vocês, já consigo afirmar, foi a pior audiência da história do show do Roberto Carlos ali na Globo, em 50 anos. Em dados prévios que eu levantei aqui para vocês, durante o horário de exibição, Roberto registrou uma média de 14,6. Dados prévios disponibilizados pela Cantar Ibope, que devem sofrer alguma alteração no consolidado disponível somente na segunda. Então talvez suba um pouquinho mais, talvez para 15 pontos ou desça também. A gente vai ter que aguardar. Mas assim, em média prévia, 14,6. Número inferior ao que foi registrado em 2023, onde bateu 18 pontos na audiência. Só para você ter uma comparação, em 2017, que nem faz tanto tempo assim, Roberto havia batido 30 pontos no Ibope. E ontem, 14,6. Bom, e o Rei, gente, ganhou aí 15 milhões de reais. Mas não somente para esse show. Basicamente na realidade, né? Porque o atual contrato dele com a Globo, que é o que tá sofrendo ali uma briga se vai renovar e não vai renovar, garante ele 15 milhões de reais anualmente. E a Globo não quer isso pro ano que vem, por isso que tá tentando ali dispensá-lo e colocar o Fábio Júnior. Tá numa briga intensa lá. Mas esse valor, gente, ele já foi muito superior, tá? Segundo informações do jornalista Ricardo Feltrin, no início dos anos 2000, na década de 90 ali, Roberto já chegou a levar 55 milhões anualmente. Bom, e falando sobre o show que foi apresentado ontem, olha, tava bonito, né? Isso a gente não pode negar, tava realmente muito bonito. Só aquele LED que tava atrás do Roberto Carlos é o orçamento inteiro da Rede TV anualmente, né? Dava pra ver o cuidado que estava sendo feito, uma super produção. As imagens estavam muito bonitas, não sei se a Globo colocou um filtro ou se já tinha um filtro na câmera, dava pra perceber que tinha um filtro, viu? Fiquei na dúvida se foi na edição ou na câmera. Mas assim, dava pra perceber, ficou bonito também, deixou o Roberto Carlos um pouquinho mais novo ali. O som tava legal, as imagens que estavam atrás também, a iluminação tava muito boa.
Fizeram um jogo de câmera ali pra não pegar tanta galera da arquibancada, que às vezes tava meio vazio, então eles estavam nos closes mais fechados. Não sei se vocês perceberam isso. A câmera, na hora que ficava na cara da Ana Furtado, assim. Na cara da Fabiana Carla. Justamente pra não dar fundo, background, onde tava um pouquinho vazio. Assim, foi bonito, mas eu preciso dizer, gente, que não apresentou absolutamente nada de novo. Como eu disse, são 50 anos de Roberto Carlos. São 50 anos ouvindo as mesmas músicas. É exatamente o mesmo show. Eu acho que o fato de ser bonito, de ter ali o Roberto Carlos, que é um grande nome da música, a gente sabe muito bem, né? Ele é realmente, talvez, o rei aí. Não justifica 15 milhões de reais anualmente. E o show não apresentou absolutamente nada de novo. O que ele muda são somente os convidados ali no que sobem ao palco. Esse ano a gente teve a Dira Paz, a Letícia Colim, a Sophie Charlotte, um Zeca Pagodinho, que já foi outras vezes. Então, eu vi até algumas pessoas comentando, nunca deveria acabar o show do Roberto Carlos. Eu discordo. Eu acho que já deu o que tinha que dar. Hoje, dá para o Roberto fazer uma produção externa dele, que não seja bancada pela Globo, e faça uma parceria talvez com a Globo, disponibiliza no Globoplay, não precisa ir para a televisão aberta. Acho que 2024 é um ano onde a gente vê uma discussão tão grande de que a TV deve oferecer coisas novas para o telespectador, porque vem o streaming com uma porrada muito grande, vem uma produção de conteúdo muito grande, e vem aí um show de 50 anos e a galera querendo que fique mais só porque é o Roberto Carlos? Não acho isso. Bom, apesar de ter sido muito bonito, gostei do que foi apresentado ontem, já deu, né? Acho que fecha um ciclo muito legal, são 50 anos, é um marco, é histórico isso, tá consagrado, ninguém tira isso dele. Mas é aquilo, a gente precisa talvez saber a hora de parar, né? O que vocês acharam? Gostaram do show do Roberto Carlos? Então, e detalhe, gente, eu acabei falando que era desse ano, eu nem tinha visto a data, é do ano passado. Ano passado a Globo já tava tendo um papo, vou até chegar pertinho, a Globo já tava dando papo de que não tava querendo, mas aí não sei o que aconteceu, esse ano ele apareceu de novo. Cara, ganha bem demais, gente, que é isso? Isso é desumano. 15 milhões anual e já chegou no seu auge, nos anos 90, 80, a tirar 50 milhões. Gente, o que era 50 milhões nos anos 90, gente? Com a inflação, com tudo, teve a troca da moeda também. Gente do céu, é muito dinheiro, gente. É muito dinheiro para você para você falar pro cara calar a boca. Tanto dinheiro, para estar acostumado, né? Tá acostumado, é milionário, mas assim, é tanto dinheiro que eu não fazia nem cara feia pro João Gomes. Eu saía sorrindo, sem como é grande. E aí, o que acontece? Então, a Globo já tá tendo problema ali. E, gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Desde que eu era criança, gente, tem as apresentações do Roberto Carlos na Globo. As mesmas músicas. Todo ano. Eu lembro que eu tinha 10 anos, que é quando a gente começa a ter uma memória mesmo, né? 8 anos, 10 anos, né? Mas antes disso, ele já tava, gente, nativa na Globo. Tô falando aquela apresentação, né? Mas, gente, pelo amor de Deus, você olha assim, cara... E assim, os atores, aí eles filmam, colocam a câmera na cara do ator da Globo e o ator tá sempre se emocionando. Emocionadíssimos com a música do Roberto Carlos. Sempre a mesma música. Aquela música lá. Primeiro, Como é Grande Meu Amor por Você, que é a mais famosa dele. E aquela lá O pessoal sempre chorava. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vi. Sempre que filmava... Pessoal, assim, que eu acho também a queda de audiência, gente, eu não sei se esse ano teve a queda de audiência, não postaram nada sobre o assunto ainda. Pra mim, o que pega muito com o Roberto Carlos, gente, é porque ele é uma outra geração, né? Então, eu gosto porque eu cresci ouvindo, né? Eu cresci ouvindo. Não me afeta nada o fato dele estar perdendo um pouco a cabeça nos shows, porque eu relaciono muito isso também à idade dele, a uma impaciência, e que chega ali o momento em que a pessoa ela fica saturada da mesma coisa. Mas se a gente está percebendo que está a mesma coisa, imagina ele. Você acha que ele não percebe? E o que acontece? Eu acredito também que é a mudança de geração. E aí, falou aqui que em 2024 estavam pensando em tirar o Roberto Carlos e colocar o Fábio Júnior, né? Mas para mim é quase que quase, entendeu?
na mesma, é interessante porque vai trazer aquele cantor, tudo que tem um histórico maior, tal, bacana, mas é claro que a nova geração, para vocês terem uma noção, eu não sei muito bem as músicas do Fábio Júnior, entendeu? E eu nem faço parte da geração Z. Então, é a comunicação, com quem que vai comunicar, né? Porque não dá para negar, são tantos anos de Roberto Carlos, 50 anos de Roberto Carlos, que a gente decorou as músicas, né? A galera que é mais millennium ou boomer já sabe. Mas, assim, para se comunicar agora com a nova, ainda passar na televisão aberta, eu acho que começa ali a ficar um pouco saturado. Fora que o Roberto, ele é supersticioso, até onde eu sei. A galera tem que vestir branco quando canta com ele. Eu lembro, gente, quando eu era criança, as encrencas do Roberto Carlos, que já vinham desde os anos 90, mas ele calminho. Mas eu lembro, gente, que teve um boato, quando eu era criança, pré-adolescente, que o Roberto Carlos encrencou com a Xuxa. Ah, encrencou com a Xuxa, encrencou, porque a Xuxa estava vestindo marrom. E ele é supersticioso e, assim, ano novo, começar, assim, da melhor forma, tinha que vestir branco. Ele tá sempre de terno branco. Mas disse que ele dá uma encrencada por conta de roupa. E aí eu tava vendo agora o rapaz falando sobre os cantores, tudo. Não tem um que não esteja de branco. Porque senão ele encrenca de cantar com a pessoa. Se ele encrenca, a pessoa não entra no palco. Entendeu? E ele é a atração principal. Isso que dizia isso nos anos 90. Nos anos 2000, havia um boato de que o Roberto ele já era um pouco assim, exigente e tudo. E aí acontecer essas situações. Mas agora me conta, galera, o que vocês acham? Por que teve essas situações, essas filmagens, em que ele às vezes dá uma bronca, seja num profissional, no caso nos fotógrafos, pelo que diz aqui a notícia, ou perder a cabeça com o próprio fã, que fica gritando. Tem vários ângulos daquela filmagem, ele falando pro rapaz, cala a boca, cala a boca. Ou então ali, uma suposta impaciência com um cantor no palco. Ele entrando ali, fora que eu não separei pra vocês, gente, que o vídeo vai ficar longo. Eu não separei pra vocês, ele jogando as rosas. E o pessoal tá alegando o seguinte, que ele tá jogando as rosas meio que com raiva. Não tá mais jogando, beijando, como ele fazia antes. Eu nem mostrei esse vídeo, mas é um vídeo curto, vou passar ele aqui do ladinho enquanto eu tô falando. E assim, o que vocês acham de tudo isso? Conta aqui. Por que você acha que a audiência também caiu? Então é isso, obrigado por terem assistido. Não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho e beijo!